especial. Então preste atenção para entender todo o recado importante que é pra você. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem maçãs, dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Porque uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, deixa de ser em mim. Vocês são um modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Se for ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Olá, queridos irmãos, como é bom estarmos juntos, né? Família abençoada por Deus, né? Hoje, no nosso encontro em famílias, eu quero dar a você uma boa noite, mas também dizer a você que está participando conosco desse encontro em famílias, né, que você seja bem-vindo e participe sempre conosco. Bom, quero pedir a você que deixe aí, se você está participando conosco, gosta do que tem ouvido, mas também você tem sugestões a nos dar, faça isso, escreva aí, né? Deixe um recadinho para a gente aí na parte de comentários e dê lá o seu joinha, né, a respeito do que você está ouvindo, e vamos juntos sempre melhorar esse nosso relacionamento em famílias. O nosso objetivo é fazer com que esse encontro se torne presencial. Por enquanto, estamos ainda no encontro virtual, né, mas logo, logo nós estaremos no encontro presencial. Hoje nós vamos falar sobre o lazer sadio na família, né? O lazer sadio na família. E pela sugestão da irmã Jael, nossa irmã em Cristo, lá na Congregação Batista 15 de Novembro, ela sugeriu que estivéssemos fazendo esse estudo do livro Impactando a Família, e nós estamos, então, seguindo um roteiro do Impactando a Família, e tem sido maravilhoso, tem sido muito bom para mim, tem sido muito bom, espero que tenha sido bom para você também, e juntos nós vamos meditando sobre a palavra de Deus e aproveitando os momentos juntos para estarmos glorificando o nome do Senhor. Eu sou o pastor Ricardo Conceição, sou da Primeira Igreja Batista em Araruama e da Congregação Batista 15 de Novembro, projeto Uma Igreja em Cada Bairro. E é muito bom estar com você aqui. Então, um lazer sadio na família, né? Hoje nós temos vivido muitas dificuldades, né? E o lazer na família tem passado por televisão, internet, né? E o volume das informações é enorme e nem sempre é sadio, né? As informações passadas pela televisão, pela internet, nem sempre são informações sadias, né? E são poucos os espaços onde uma família pode desfrutar de lazer. E o mundo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então, a violência mostra como entretenimento, né, a violência, né, e mostra como entretenimento o adultério, a vida, a vida marginal, né, a linguagem vulgar, né, alguns filmes hoje, infelizmente, até já tem umas cenas que aparecem, a tradução, que a língua original não falou daquela maneira, mas
né? A tradução traz um palavrão, né? Uma coisa assim, às vezes até sem sentido no meio de uma frase, no meio do filme. E isso é muito ruim até para você assistir um filme, às vezes, com a família. Né? Não é nada agradável. Né? E há um destaque muito grande para a mediocridade, né? A questão do adultério, da marginalidade. Então, isso não tem sido bom. E impressiona muito, né? E como a mediocridade tem sido exaltada, né? Então, sempre glorificando o banal. As coisas banais, elas estão sendo sempre exaltadas e está sempre sendo dado glórias a ela, né? Umas coisas ruins. E por isso a família acaba não tendo muito espaço para o seu lazer, né? E o lazer da vida cristã não é estar inserido no contexto da banalização. Né? O propósito da banalização é atrapalhar a vida e manifestar às pessoas dificuldades para se relacionarem, dificuldades para se relacionarem com Deus. Né? O padrão do mundo é um padrão complicado, um padrão muito difícil, e não se ocupam de coisas sérias, de coisas verdadeiramente edificantes que possa trazer proveito. Né? Então a família precisa de oração, a família precisa de muita oração, a família precisa orar juntos, a família precisa disso, precisa estar junto, precisa sentar, orar junto, meditar na palavra de Deus e procurar também, né, entretenimentos que sejam sadios, né, que sejam sadios. Na semana retrasada, eu estava conversando com uma família e, inclusive, passei para essa família um aplicativo, né? E nesse aplicativo ele vai tratando de perguntas bíblicas. E é muito interessante, porque você é uma pergunta e ali tem as opções de resposta, e você pode fazer isso em família, você pode sentar e conversar, né? E você vai descobrir que você conhece muita coisa da Bíblia que você às vezes nem se dá conta de que sabe. E há algumas coisas que talvez você não sabe, mas que com esse aplicativozinho você vai aprendendo, absorvendo. E é muito interessante. Né? E essa família, eu conversando lá com a família, e o jovem que estava junto, ele se interessou. E ele me pediu, né? Ele me pediu, pastor, você pode enviar para mim? E eu fiquei procurando, porque a última vez que eu peguei esse aplicativo, eu enviei para a filha de um missionário que estava aqui, ele da Albânia, mas ele estava no Brasil, e estive com ele, esteve lá em casa, tal, a família toda, e eu passei para a menina dele, que era uma adolescentezinha, né, já com 11 anos, agora fez 11 anos, né, e, inclusive o aniversário dela foi semana passada, e eu passei para ela no ano passado esse aplicativozinho, e a menina, né, se apaixonou pelo aplicativo, usa, está sempre atualizada, e ela usa para ajudar, faz junto com o irmãozinho dela, né, que agora também já está maior, né, Noemi e Amós. E os dois estão assim apaixonados pelo aplicativo. E agora passei para esse rapaz. E de vez em quando eu indico para alguém, indico para alguma família, estou indicando para você. Né? Se você depois quiser saber qual é o aplicativo, você liga para mim, né, entre em contato comigo, manda uma mensagem, eu quero o aplicativo, e eu mando para você aí para facilitar. Você baixa no celular vai, né? E você pode brincar com a família, ter um momento de lazer com a família, que coisa extraordinária. Nós precisamos desse lazer em família. A família precisa se defender. A família precisa se defender. E a maneira mais extraordinária para uma família se defender das dificuldades, da banalização, é, e, e eliminar, né, as suas, os padrões de imoralidade que existem na televisão, na internet, eliminar essas coisas, né, do nosso dia a dia. A família precisa de oração e a família precisa orar junto. A família precisa estar junto, né? E pode também se divertir junto, brincar junto. Hoje à tarde minha neta estava aqui em casa e nós fizemos uma caça ao tesouro, foi muito legal, né? E
chocolates, doces e alguns brinquedinhos, e foi muito interessante, né? Pois é, a gente pode brincar em família, pode brincar, né? De televisão desligada, internet fora, e a gente, né? A gente em família, podemos fazer essas coisas. Pois é, eu quero então desafiar você a um lazer sadio na família, né? Há muitas outras sugestões. E aqui o nosso espaço para esse encontro em famílias é para isso. Então, se você tem aí algum lazer que pode ser aproveitado para a família, algum lazer saudável que pode ser aproveitado para a família, dê sugestão. Envie para a gente, eu vou divulgar aqui para os irmãos, vou fazer essa divulgação. Você envia para a gente, você faz aí o comentário e eu vou divulgar para todas as pessoas e também vou procurar desenvolver na minha família, desenvolver também essa estrutura, tá bom? Mas nós precisamos orar pela nossa família, precisamos orar pelos membros da nossa família, precisamos fazer isso. E eu quero, então, encorajar você a fazer isso. Vamos orar e começar orando agora, né? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, quero te agradecer por esta noite, mais um encontro em famílias. Quero te agradecer pelo teu amor, a tua misericórdia, a benignidade, a bondade do Senhor. Quero te agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Ó Deus, quero pedir ao Senhor pelas famílias que participam dos nossos encontros e por aquelas que ainda não participam, mas eu tenho certeza que pela fé também participarão para a glória do teu nome. Abençoa, ó Deus, todas as famílias que estão ao alcance da nossa voz por conta desta gravação, mas também aquelas, ó Deus, que ainda que não estejam ao alcance da nossa voz, mas estão ao alcance da tua palavra, ao alcance do teu evangelho, ao alcance do teu amor e da tua misericórdia, ó Deus, que essas famílias sejam alcançadas, transformadas e tenham as suas vidas conduzidas e direcionadas pelo Senhor. E quanto a nós, Senhor, confiamos no teu amor, na tua misericórdia. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, os nossos erros. Sabemos que as lutas são grandes, mas o teu amor e a tua misericórdia nos ajuda. Tenha misericórdia, então, de nós. Nos ajude nesta noite, dando-nos orientação, que a tua palavra viva e eficaz possa preencher no nosso coração tudo aquilo que precisamos. E dá-nos também, Senhor, capacidade para que nós possamos criar momentos de lazer maravilhosos nas nossas famílias, para que nós possamos desfrutar de momentos maravilhosos uns com os outros, aprendermos um pouco mais com a família, mas, sobretudo, aprendermos a respeitarmos uns aos outros, a amar cada vez mais uns aos outros, ó Deus, e termos esta alegria juntos de glorificarmos o teu nome, juntos como família do Senhor. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, né? Então, um lazer sadio na família. Então, a importância, né, de estarmos desenvolvendo um lazer na família. Eu quero ler com você, abra aí a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, lá a partir do verso 10, eu quero ler com você o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está falando sobre a unidade da fé. Né? Ele está falando sobre uma fé onde todos pensam da mesma maneira. A fé não pode ser entendida, interpretada, cada um do seu jeito. Não é assim. Né? A fé, existe uma unidade, um mesmo pensamento. Né? Nossos pensamentos precisam ser os mesmos pensamentos de Deus. Né? É por isso que Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Nós precisamos ter os mesmos pensamentos com o Senhor. E para que tenhamos o mesmo pensamento que o Senhor, nós vamos buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor, nós precisamos buscar o Senhor falando com o Senhor e meditando na palavra do Senhor. Nós vamos fazer isso.
Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele começa falando sobre bênçãos espirituais maravilhosas, depois ele fala sobre a oração de agradecimento, ele agradece, dizendo para nós e mostrando para nós o quanto importante é sermos agradecidos a Deus nas nossas orações. Né? Ele fala sobre o passar da morte para a vida, né? Então ele destaca a salvação de uma maneira muito especial, e ele fala que nós estamos unidos, né? Unidos por meio de Cristo. Então, Cristo Jesus nos une, todos nós precisamos estar unidos por Cristo. Né? Ele fala depois o trabalho do apóstolo Paulo, como foi desenvolvido entre os não-judeus, isso é maravilhoso. Então, depois ele fala sobre a oração em favor do povo de Deus, como nós precisamos orar pelo povo de Deus, né? Uma família, a família de Deus, e fazemos parte da família de Deus, afinal de contas, somos irmãos em Cristo, porque Cristo Jesus nos resgatou. E agora somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, irmãos de Cristo Jesus, e como irmãos de Cristo, nós então fazemos parte da família, a família de Deus, uma família extraordinária. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Esse é um outro assunto que ele fala. Ele destaca a questão do corpo de Cristo. Ele destaca também o fato de haver uma vida antes de Cristo e uma vida agora com Cristo. Então, já que tínhamos uma vida sem Cristo, agora precisamos eliminar essa vida e buscar viver a vida com Cristo. E ele diz como viver essa nova vida. Então, ele orienta a respeito de como viver. A carta aos Efésios é extraordinária. Vale a pena ler essa carta, meditar nela. Né? Ele fala sobre a questão da pureza da vida, como é importante nós cultivarmos essa pureza maravilhosa, extraordinária na nossa vida. Né? E ele fala sobre a luz de Cristo e como nós devemos procurar viver na luz. E como a luz de Cristo é extremamente importante. Eu estava vendo uma meditação e meditando junto na palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa extraordinária é essa palavra, né? E a gente compreender e trazer, né, uma meditação para a nossa mente, nós estarmos entendendo que luz é essa. Então, vivendo na luz, nós precisamos viver na luz de Cristo. Depois ele fala sobre esposos e esposas, né? Ele fala sobre marido e esposa, ele fala sobre marido e mulher, ele fala sobre como deve ser o comportamento da esposa, do marido, dos filhos, e ele destaca, né, o relacionamento dos filhos com os pais. A carta aos Efésios é uma carta extraordinária, mas ele chega ao final da carta, então, já no Efésios 6, lá no verso 10, que é a proposta para mim esta noite com vocês, falando sobre um lazer sadio na família, ele está, então, destacando para nós, ele diz assim a palavra de Deus, para terminar, e ele já terminando, ele diz, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, ele está dizendo, olha, você precisa tornar-se forte. Você precisa tornar-se forte, né? E viver cada vez mais, e ser cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor. Então, nós precisamos estar unidos com o Senhor. O que nos une ao Senhor é a palavra de Deus e a oração. E é isso que nós precisamos fazer. As famílias precisam estar unidas com Cristo e ter o seu prazer, ter a sua alegria, ter o seu lazer na presença de Deus. É por isso que esse aplicativo de perguntas e respostas à palavra de Deus é algo extraordinário. Você assistir um filme bíblico com a família, isso é maravilhoso. Agora tem desenho animado, você pode assistir desenho animado, talvez para as crianças, né? Você passar um desenho animado infantil, que coisa extraordinária. Pois é, um lazer sadio na família, um passeio para ver a natureza, e enquanto você está lá observando a natureza, você contemplando a natureza, você pode também contemplar a presença do Senhor, e como é extraordinário. E ele aqui destaca, ele diz assim, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. E só vamos receber a força do grande poder do Senhor se nós estivermos envolvidos com Cristo.
se nós estivermos nos relacionando com Cristo. O poder de Deus se manifesta em nós a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus. Fora do relacionamento com Deus, não há manifestação do poder de Deus. Não há nenhuma relação de poder entre nós e Deus se Deus não estiver presente, se nós não fizermos isso através da palavra de Deus, o estudo, a meditação, o exame das Escrituras, a leitura da palavra de Deus, e se nós não orarmos ao Senhor. Isso não é possível. Não há possibilidade de fazer isso. Né? Há pessoas que não leem a Bíblia, que não oram, mas diz que são assim com Deus. Eu não sei como que fazem isso, mas é impossível. É impossível. A própria palavra de Deus, né, mostra que não há nenhuma outra, não há um meio mágico para que isso aconteça. Né? Há pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo. Como está cheio do Espírito Santo se você não lê a palavra de Deus, se você não busca a Deus, se você não ora, se você não fala com Deus, se você não tem prazer nas coisas de Deus? Como? Né? Então, é difícil. Mas no verso 11 ele diz assim, visto-se, então ele está dizendo, ó, torne-se, né, lá no verso 10, torne-se cada vez mais forte. Torne-se cada vez mais forte. Depois ele diz assim, vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Olha só, ele está dizendo, olha, você precisa se revestir com toda a armadura que Deus dá a você. Né? Do ponto de vista teológico, né, o apóstolo Paulo estava, quando escrevendo esta carta, usando uma figura de linguagem, né, e usou as vestimentas, usou a estrutura de um soldado, porque a visão que ele tinha naquele momento era apenas um soldado romano na frente dele. Ele não tinha acesso à natureza, ele não tinha acesso a nenhuma outra fonte para que ele pudesse usar como ilustração, para usar a figura de linguagem, porque a figura de linguagem ela é uma ilustração. Né? Quando o Senhor Jesus fala sobre, quando ele está falando sobre a ovelha, e ele diz que nós somos a ovelha do seu pasto, e tal, né? E ele fala sobre o curral, e ele diz que ele é o pastor, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? E quando o Senhor Jesus ele diz, eu sou o pastor, o verdadeiro pastor, né? Eu sou o pastor das ovelhas. Né? E ele está destacando lá em João, no capítulo 10, né? Quando ele destaca lá a questão das ovelhas. E quando ele faz isso, e quando ele está falando sobre isso, é porque a visão, né, que ele está tendo é de ovelha e pastor. Ovelha e pastor. Era aquela visão lá no tempo de Jesus, lá na Palestina, em que naquele tempo, lá naquele lugar, naquela região, era muito comum, todo mundo entendia que quando se falava em pastor e ovelha. Né? Então, assim, a figura de linguagem ela tem a ver, a figura de linguagem usada ela tem a ver com o momento que está se vivendo. E o apóstolo Paulo estava vivendo esse momento quando ele fala, ele estava vivendo uma prisão, ele estava preso, tendo um soldado romano, né, a sua sempre soldados romanos o cercando e sempre se relacionando com soldados romanos, sendo levado de um lado para o outro, né, de prisão em prisão. Então, assim, aí ele usa a figura de linguagem, usando a armadura de Cristo. Aí ele, né, ele traz, então, a armadura de Cristo. E ele diz, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Então ele começa agora a destacar a palavra de Deus, os recursos que Deus nos dá, né? Essa estrutura de fortalecimento que Deus nos dá como servos do Senhor, como cristãos, como famílias, para que nós estejamos fortes, sejamos fortes no Senhor. Ele usa essa figura de linguagem. Então ele diz, ó, vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, o inimigo das nossas almas está sempre procurando armadilhas, está sempre colocando situações difíceis para que a família seja tragada, né? Para que a família se afaste cada vez mais de Deus. É por isso que o lazer da família, televisão, internet, e hoje a gente vê muito adultério, uma vida marginal, né? Linguagem vulgar.
a mediocridade. Então, essas coisas estão destacadas na internet, estão destacadas na televisão, e exatamente esses são os recursos utilizados pela maioria das famílias. Né? Então, a violência mostra como entretenimento, a violência vem sendo trazida como entretenimento para as famílias. Né? É, e nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos mudar esse quadro. E só é possível mudar quando nós nos fortalecemos no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. No verso 12, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, ele está falando sobre a questão da escuridão. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, lá no início, ele destaca a questão da lâmpada para os pés, a luz que é o Senhor, e como é importante. Uma outra figura de linguagem que ele usa, né, para destacar, dizer que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a minha luz, né? A minha salvação. A quem temerei? Né? De quem me recearei? Pois é, nós precisamos estar sempre sendo destacados e orientados a respeito da palavra de Deus nesse sentido. Então, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. E ele diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra seres humanos. O assunto é espiritual. Né? E se o assunto é espiritual, precisamos usar armas espirituais. E as armas espirituais que nós temos é a palavra de Deus e a oração. Essas são as verdadeiras armas espirituais que nós temos para serem usadas. Né? E usadas contra as potestades, né? Contra os seres celestiais, os seres celestiais aí, né? Que vivem, né, trazendo tormento para a humanidade, assim, e que dominam completamente este mundo de escuridão. Dominam. Né? No verso 3, assim, por isso, peguem agora a armadura de Deus, a armadura que Deus lhes dá. Essa armadura Deus nos dá. Nós temos essa armadura disponibilizada por Deus, Deus nos dá essa armadura. E ele diz assim no verso 13: assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Né? Então, ele está dizendo aqui, no verso 13, ele está dizendo: olha, se vocês usarem as armaduras, se você usar a armadura de Deus, se você buscar compreender e entender a armadura de Deus e como ela traz força e como ela traz disposição para você, você vai lutar. Né? E você vai fazer isso com a sua família, e a sua família vai se fortalecer. E ela não será mais inserida num contexto de violência, de marginalização, né, de adultério, de linguagem vulgar, de mediocridade. Não estará mais envolvido nessas questões terríveis, na banalização, né? Que essa banalização que vai ilameando, né, os padrões de vida, tornando esses padrões de vida padrões imorais. Né? Então, ele está dizendo: olha, se você destacar, se você fizer isso, então, ele está dizendo: ó, ore por cada membro da sua família. Nós precisamos orar pelos membros da nossa família, nós precisamos orar por cada pessoa, nós precisamos anotar os nomes das pessoas da nossa família, e ou não, né, de memória, você vai apresentando essas pessoas diante de Deus. Né? Você vai apresentando cada uma delas diante de Deus e clamando ao Senhor. E a Bíblia nos ensina isso. Se você for olhar, a palavra de Deus traz muitos exemplos, né, de famílias que foram que se destacaram nessa direção, que procuraram viver dessa maneira, personagens bíblicos que foram feitos assim. Vou dar um exemplo. José, ontem estive falando lá em Morro Grande, né? E enquanto estava lá falando em Morro Grande, no culto de oração, ontem não, né? Na quarta-feira à noite, falando lá falando lá no culto de oração, a gente estava falando sobre o que você vê,
né? Então a pergunta era essa: o que você vê quando olha, por exemplo, para José, né? Um personagem maravilhoso que consolou os irmãos. Né? Apesar dos irmãos terem vendido José, terem feito tantas coisas com José, José foi parar no Egito, foi preso, foi humilhado, né? Passou a sua juventude, perdeu a sua juventude, já estava lá, né? Mas se tornou uma pessoa de autoridade depois do faraó. Ele era a autoridade mais importante dentro do Egito, mas foi aquela providência, aquela situação dele que se tornou providência de Deus para salvar o povo, para salvar o povo de Deus. Pois é, que coisa extraordinária. Pois é, então a pergunta é: o que você vê quando você olha para a família de José? Então, José, ele conversa com os irmãos lá no capítulo 50, quando ele diz, ele vai e consola os irmãos que estavam com medo da reação dele. O que José iria fazer? Agora ele, na posição que ele está, ele podia fazer qualquer coisa com os irmãos, até mandar matar os irmãos. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele disse aos irmãos: eu vou cuidar de vocês. Eu vou ajudar vocês, eu vou amar vocês. E abraçou os irmãos, e chorou com os irmãos, e se alegrou com os irmãos, e perdoou os irmãos, né? Porque ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós aprendemos com José. Né? José consolou os irmãos. Então, Deus quer que nós estejamos prontos a consolar as famílias, consolar os irmãos. Né? Ontem falei também sobre Josué, e quando Josué, já no final já da história lá do livro de Josué, no capítulo 24, lá no verso 15, 14 e 15, quando ele renova a sua aliança de fidelidade, né? E quando ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele dá um exemplo, ele e sua família dão um exemplo maravilhoso para nós, de que uma família que está ali firmada, centrada e organizada no Senhor. Então, ele está aqui de acordo com o que o apóstolo Paulo está nos trazendo quando ele escreve aos Efésios, assim: não estamos lutando contra seres humanos. Ele está dizendo: te pegue agora a armadura que Deus lhes dá. Você precisa pegar essa armadura que Deus está dando a você. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. E vocês continuarão firmes sem recuar. Sem recuar. Pois é, José não recuou. Josué não recuou. Né? Ao contrário, eles lutaram e levaram suas famílias a caminhar com o Senhor, firmes. Né? E nós precisamos também fazer isso, como servos do Senhor. Esse nosso encontro em família, né? Um lazer sadio na família. Nós podemos começar, né, com esse lazer sadio na família. Através do lazer sadio na família, nós podemos trazer Deus para o nosso relacionamento em família. Que coisa extraordinária. Mas ontem também falei o que você vê quando você olha para a família de Abraão. Né? E lá em Gênesis 12, no verso 1, de 1 a 4, né? A confiança nas promessas. Então, se José, com José, nós vimos José consolando os irmãos e trazendo paz, amor, harmonia à família, né? Reunindo a família, amando a família, perdoando a família. Aí em Josué nós vemos a renovação da aliança, ou seja, renovação de fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Abraão, nós vemos em Abraão 12, quando Deus disse: sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai lá da sua terra e mostra para nós que aquela família, ela estava ali debaixo da confiança nas promessas de Deus, e nós também precisamos estar confiantes nas promessas de Deus. Então, a oração é uma promessa de Deus para nós. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar meditando na palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, revista-se, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Faça isso, pegue toda essa armadura. E aí no verso 14 ele diz assim: portanto, sejam preparados. Né? Estejam preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós vamos estar preparados para o quê? Preparados para as dificuldades, para os problemas. E aí, estar preparados para usar a verdade como cinturão. Então, a verdade é algo extraordinário que nós precisamos fazer. Nós precisamos usar a verdade.
usar a verdade. Ao usar a verdade como palavra, mas também usar a verdade como sentido da vida. Né? Ou seja, eliminar a mentira das nossas vidas. Trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, apenas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, essa verdade maravilhosa que nós precisamos trazer junto de nós. Nós precisamos compreender isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é essa coisa maravilhosa, conhecer a Jesus. Conosco. Nós temos o Senhor Jesus conosco, né? E precisamos estar dependendo do Senhor em todos os momentos. E o lazer é uma forma que nós temos de diminuir essa pressão sobre as nossas vidas. Mas esse lazer precisa ser um lazer em família. E esse lazer em família precisa ter a presença de Deus. Esse lazer em família precisa ser com coisas saudáveis e maravilhosas do que diz respeito ao Senhor. Né? Então, não pode. Não, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Então, nós vamos buscar ser justos nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Né? Nós vamos ser justos. E quando nós somos justos, Deus é justo conosco. Deus nos ajuda a sermos justos. Né? E Deus é maravilhoso. E a gente vai percebendo isso em todo instante, em todo momento, em todas as atividades. No verso 15 diz assim: e calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Né? Então, o sapato, está dizendo, você precisa calçar. Mas como assim, pastor? O que eu vou calçar? Pois é, você precisa revestir os seus pés, né, com esses sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Nós precisamos levar a paz a outras pessoas. Nós precisamos levar a paz às outras famílias. Nós precisamos levar a paz àqueles que ainda não têm paz nem salvação, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo. Nós precisamos fazer com que aquelas pessoas, pegar essas pessoas pelo braço, pelo coração, pela alma, trazer essas pessoas a Jesus, apresentar essas pessoas a Jesus, para que Jesus faça parte da vida dessas pessoas, para que Cristo Jesus possa trazer salvação para essas pessoas, para que Deus possa transformar o coração dessas pessoas e elas terem paz. A paz verdadeira que excede todo o entendimento. Então, prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E a boa notícia de paz é que Cristo Jesus morreu por nós, ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Essa é verdadeiramente a grande notícia de paz. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a notícia. A nossa fé fortalecida. Às vezes nós, né, por conta das dificuldades, dos problemas, às vezes a gente fica meio que desanimado. Não podemos nos desanimar, não. Sabe, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, fortalece a minha fé, enche o meu coração com o teu Santo Espírito, faz com que
Né? Quando José disse lá, ele consolou a família, na verdade ele ali estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava ali procurando caminhar e entender as coisas, renovando a aliança na fidelidade ao Senhor. E ele sabia que naquele momento que estava vivendo era necessária uma fidelidade ao Senhor. Há momentos da nossa vida que nós precisamos fortalecer a nossa fidelidade. Nós precisamos renovar as nossas lutas, nós precisamos renovar com o Senhor a nossa fidelidade a Ele. Né? E isso vem através da compreensão e entendimento da palavra. Né? E levem sempre a fé como escudo para poderem ser proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, o maligno ele está lançando dardos sobre as nossas vidas para atrapalhar, para desanimar, ele veio para roubar, matar, destruir. Mas veja bem, o Senhor Jesus ele disse: "Mas eu vim para que tenhas vida e vida abundante". Então Jesus veio para nos ajudar. Jesus ele é aquele que pode nos fortalecer. Né? E nós precisamos da palavra do Senhor para ter esse fortalecimento. Nós precisamos da oração para estar. Então, nós precisamos orar, estarmos meditando na palavra juntos, em família. Né? E o lazer tem a ver com isso. Né? Nós precisamos ter alegria. Os momentos na presença do Senhor precisam ser momentos de alegria, né? Precisa ser momentos de paz, precisa ser momentos de transformação, né? Momentos de fé, momentos de amor, momentos de esperança. Né? Né? Precisamos ter. A palavra de Deus, no Salmo 122, verso 1, ele diz: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor". Em nenhum momento tristeza, mas sim alegria. Então, assim, o que você vê, né? Essa foi a pergunta que fiz lá na quarta-feira. O que é que você vê quando olha para as famílias? O que você vê quando você olha para as famílias? Quando você olha para as famílias bíblicas, as famílias que estão inseridas no contexto da palavra, o que é que você vê quando olha para as famílias da sua igreja? O que você vê quando olha para a sua família? O que você vê quando você olha para as famílias de um modo geral? O que você vê quando você olha para a família de Deus? Isso que precisa ser tratado no nosso coração, na nossa alma. E aí, ele no verso 17, ele diz assim: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Né? Protegida pelo capacete, que é a salvação. Você precisa compreender, entender, ter convicções a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Mas também ele diz: e a palavra de Deus como a espada. Né? A palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que é uma espada, para que você lute contra as hostes espirituais da maldade e você elimine da sua vida aquilo que desagrada em família. Né? Um lazer sadio na família, porque Deus está presente na nossa família. É toda uma consequência maravilhosa de acontecimentos extraordinários. Mas aqui, e eu preciso encerrar, no verso 17, então, ele está dizendo: recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, orando a Deus, né? E pedindo a ajuda dele. Façam todas essas coisas. Procurem todas essas coisas no seu coração. Procure ter a palavra. Você precisa ter essa couraça da justiça, ou
e a palavra de Deus como espada maravilhosa para a sua vida. Mas veja bem, ele está dizendo: olha, você use todas essas coisas, mas faça tudo isso olhando a Deus e pedindo a ajuda dele, da ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Vocês precisam estar alertas a respeito da sua família, a respeito das pessoas que convivem com você, as pessoas que você ama. Assim, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem pela família de Deus, orem pelos irmãos que estão trabalhando, os missionários no campo, orem pelos irmãos que estão nas igrejas. E agora mesmo, com essa pandemia, há alguns irmãos que estão enfraquecidos, né, entristecidos, estão enfraquecidos na fé e não podem continuar dessa maneira. Nós precisamos pedir a Deus que permita com que esses irmãos sejam. E isso através da oração. O que você vê, né, quando olha para as famílias, quando você olha para a sua família, quando você olha para as famílias inseridas no contexto bíblico, o que você vê? O que você vê? Esta pergunta, e eu gostaria de destacar aqui para você. Abraão, quando você olha para Abraão, eu olho para Abraão, eu vejo obediência a Deus. Obediência a Deus. Quando eu olho para Josué e a sua família, eu vejo confiança. Eu vejo confiança em Deus. Quando eu olho para José, né, eu vejo confiança. Quando eu olho para Josué, eu vejo relacionamento com Deus. Ele se relacionou com Deus e chamou a sua família também. Josué fez isso, renovou a fidelidade para ter esse relacionamento com Deus de forma que Deus espera. E José. Né? Você precisa confiar em Deus. Né? E Abraão renovou a obediência. Né? Quando Deus diz para sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele reuniu a família e falou: vamos que Deus está dizendo para. Mas e aonde é que é? Não importa. Nós vamos apenas obedecer ao Senhor e Ele vai nos abençoar. Né? Ele vai abençoar a nossa vida. Pois é exatamente isso que nós precisamos. E a minha pergunta para você: o que você vê? Olhe pela sua família, mas olhe com alegria, olhe com satisfação, olhe com certeza de que Deus, né, está realizando e quer realizar uma obra extraordinária, né, de desenvolvimento na sua família. Deus quer fazer isso. Acredite, Deus está querendo buscar esse relacionamento cada vez maior. Pela tua benignidade, a tua bondade. Quero te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso, e que todas as coisas vêm do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um lazer com satisfação, com alegria e sadia, né? Um relacionamento sadio com o Senhor, um relacionamento sadio uns com os outros na nossa família, mas que tudo seja para a glória do Teu nome, que nós possamos fazer isso de uma maneira a que nós possamos alegrar o Senhor, mas também alegrar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa maravilhosa, para que nós possamos ter um lazer na tua presença, termos alegria, termos paz, termos a satisfação de meditarmos na tua palavra juntos, orarmos juntos, e fazermos uma grande
alegria juntos para a glória do teu nome. Abençoa a cada um de nós. Deus abençoe, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não esqueça, domingo nós temos um encontro, né? Nós estamos estudando o livro, um livro especial, que é o livro da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os 10 mandamentos, né? E estamos estudando esses 10 mandamentos, e eu quero convidar você a estar estudando com a gente, meditando com a gente, né? E fazendo desses nossos encontros uma oportunidade para que você também possa crescer um pouco mais, crescer com a sua família, desenvolver as atividades. Que Deus possa abençoar. Né? Um bom final de semana. Estamos aí. Hoje é sexta-feira e iniciando, né, um final de semana, e que esse final de semana seja na presença do Senhor. Domingo pela manhã estaremos juntos. Espero vocês, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Vou colocar aqui um louvor para que a gente possa ouvir. Né? Bom, vou tentar fazer isso, né? Tem que soltar o som. Soltei o som. Vamos lá. Deus abençoe. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor.